Amém. Amém. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 21, diz assim para nós: Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, ilustrativas, porque essas mulheres, na verdade, são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá luz, exulte e grita, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar nesse instante. Para a manutenção da nossa saúde e até na preservação da nossa vida, uma habilidade muito importante que nós precisamos ter é saber fazer boa distinção entre sintomas e doença. Nós precisamos ter muita clareza a respeito dessa distinção. Há algumas coisas que são chamadas de sintomas, outras são doença. Nós precisamos fazer bem essa distinção, porque senão nós caímos num risco muito perigoso. Nós podemos cometer um erro muito perigoso, o que pode custar a nossa saúde definitivamente ou até mesmo a nossa vida. Porque fato é que quando o nosso corpo adoece, ele manifesta sinais muito concretos de que tem alguma coisa errada. Por exemplo, tem temporadas que a gente sente uma dor de cabeça, uma dor em alguma área do corpo, no estômago, nas costas, dor nos olhos. A gente pode ter febre, podemos ter tontura, vertigem. A gente às vezes se levanta e não consegue ter muita clareza, lapsos de memória, insônia, manchas na pele, vários tipos de sintomas. Ou seja, quando o nosso corpo tem alguma coisa de errado, ele sinaliza para nós, ele demonstra para nós que há problemas acontecendo por meio disso que nós chamamos de sintomas. E é fato que sintomas de doença incomodam. Vai dizer que uma dor de cabeça é agradável. Vai dizer que quando você está com aquela dor de estômago, você fica bem. Então é fato e provável que diante de um sintoma, seja ele qual for, você seja apressado em tomar um remédio, em tomar alguma atitude para você eliminar o sintoma, porque sintoma incomoda. E é natural que você faça isso. Aí a gente busca um Sonrisal, um Doril, um Dorflex, um Omeprazol, por aí vai. Ou toma outras atitudes, um chazinho disso, um chazinho ali. A gente vai tomando as nossas atitudes. Jeitos nossos para quê? Para que a gente elimine os sintomas. Até aí é interessante, mas a gente precisa tomar um cuidado. Porque se nós não tivermos a consciência e o cuidado de buscar entender o motivo,
a razão pela qual aquele sintoma apareceu no nosso corpo, nós corremos o risco de viver uma vida de tratar sintomas, de maquiar sintomas, e não buscamos saber a razão daquilo. Estou com dor de cabeça, tudo bem, você vai lá, toma alguma coisa, dorme, talvez é um cansaço, é uma coisa simples, sinalzinho de gripe, por aí vai, coisa leve, talvez. Mas uma dor de cabeça pode apontar um problema muito grave. Pode não ser cansaço, pode não ser preocupação. Uma dor atrás dos olhos pode não ser simplesmente que você exagerou no seu tempo de tela. Talvez você trabalhou um pouquinho mais, dormiu muito tarde vendo alguma coisa, e quando você acorda, o seu olho dói. Pode ser um problema sério. E quando a gente não tem essa preocupação, tá bem, nós entendemos o sintoma, mas será que esses sintomas não apontam para uma coisa mais grave? E a gente vive eliminando os sintomas, nós corremos um risco. Sabe por quê? Tratar sintoma não garante que você está, de fato, resolvendo um problema. Você pode, na verdade, estar maquiando um problema. E isso pode trazer para você consequências muito graves. Então, nós precisamos, na nossa vida, no nosso dia a dia, tomar esse cuidado e aprender algo muito sério. O jeito correto de fazer os sintomas desaparecerem é tratar das nossas doenças. Uma vez que a gente trata da doença, é natural que os sintomas daquela doença desapareçam. Como eu falei, talvez uma boa noite de sono, um cafezinho, um descanso, alguma coisa resolva, mas talvez não. Eu tive uma experiência na minha adolescência que me marcou muito. Na minha igreja de origem, tínhamos um senhor muito querido, vivia com dores estomacais, vivia. Eu sempre me lembro dele reclamando de dores no estômago. E ele sempre falava, ansiedade, ansiedade, talvez eu tenha um pouquinho de gastrite. Ele vivia à base de medicações, quando atacava, remedinho, e nunca buscava ajuda. Até que um dia, a dor foi tão intensa que ele foi para o hospital, precisou ir para o hospital, às pressas. E no hospital, ele descobriu rapidamente que aquelas dores que ele vinha maquiando com medicações, bicarbonato, chazinho disso, daquilo, na verdade era um sintoma de um câncer, que estava já super agressivo. E o que aconteceu? Poucos dias depois, faleceu. Então, isso é muito sério. E sabe qual é a grande questão? Que na nossa vida espiritual, nós também precisamos fazer bem essa distinção. A nossa vida espiritual, a nossa saúde espiritual, ela emite sinais muito claros de saúde ou de doença. Ela emite sinais muito claros. E nós precisamos, assim como olhamos para nós, olhamos para o nosso corpo, nos cuidamos e devemos estar atentos em relação à nossa saúde física, nós precisamos também estar atentos à nossa saúde espiritual e prestar atenção nos sintomas que elas estão dando para nós. Se estamos numa vida espiritual saudável ou numa vida espiritual doente. E o que fazer em relação a isso? Tratar ou continuar fazendo o que estamos fazendo. E Paulo está nos ajudando a pensar a respeito disso. Nós estamos no capítulo 4 de Gálatas. Como você sabe, nós estamos maratonando nessa carta de Paulo a essa comunidade cristã que está recebendo da parte do apóstolo uma orientação, uma exortação muito importante, porque eles estão experimentando aqui, vivendo agora, um retrocesso na sua espiritualidade. Como temos pensado e falado aqui, o apóstolo Paulo vai vocacionado pelo Espírito, chamado por Deus, plantando diversas igrejas na Ásia Menor, na Grécia Antiga, e uma dessas comunidades, algumas dessas comunidades estão nesse local, nessa localidade chamada Galácia. E lá ele planta algumas igrejas. Ele vai ministrando o evangelho pautado na graça de Cristo, anunciando que a fé em Cristo, e somente a fé em Cristo, é o necessário para nos tornar filhos e filhas de Deus. Estávamos mortos nos nossos pecados, mas Deus, porque nos amou, veio ao nosso encontro, deu a sua vida por nós,
E agora, por meio do que ele fez, nós podemos sair da escravidão do pecado e experimentarmos uma vida nova e abundante. E Paulo está ministrando isso, mas Paulo sai de um lugar, de um contexto, ele sai de um ambiente carregado de marcas culturais, de tradição, de história, de ritos, de símbolos, mas Paulo vai deixando isso para trás e leva a essência dessa sua própria experiência e planta essas comunidades. E eles começam naturalmente, porque como disse aqui no início da minha fala, é impossível estarmos em fé diante do Criador de todas as coisas e a nossa vida continuar a mesma. É impossível depositarmos a nossa fé em Jesus e continuarmos sendo do mesmo jeito. E o que acontece? Os Gálatas começam a crescer, começam a se tornar parecidos com Jesus. O Espírito Santo é derramado sobre a comunidade e eles começam a florescer, começam a se tornar pessoas de caráter novos, práticas novas, mentalidade nova, tudo vai se fazendo novo na vida daquelas pessoas, mas de repente acontece um problema. Eles começam a dar ouvidos a uma outra mensagem, que Paulo vai chamar no capítulo 1, de um outro evangelho, mas eu preciso dizer para vocês, cuidado, porque na verdade isso não é evangelho nada. Então, como temos pensado aqui, Paulo está ministrando e vem uma galerinha tentando corrigir o que Paulo está fazendo, trazendo acréscimos à pregação do evangelho. E Paulo está alertando os Gálatas, olha, vocês corriam bem, vocês estavam crescendo, vocês estavam se desenvolvendo, a imagem de Cristo estava sendo esculpida em vocês, vocês não eram mais aqueles que eu encontrei vocês estavam progredindo, as coisas estavam funcionando, e ele está perguntando o que aconteceu com vocês. Vocês deram ouvidos a essas pessoas, coisas aconteceram e vocês agora estão retrocedendo. Cadê a alegria de vocês? Cadê a generosidade de vocês? Cadê a fraternidade de vocês? Vocês agora perderam o brilho, e pior, na comunidade agora, vocês estão devorando uns aos outros. É forte essa expressão, né? Vocês estão devorando uns aos outros. Ou seja, não há mais parte de Cristo em vocês, vocês caíram da graça, vocês se afastaram de Cristo. E por quê? Porque vocês deram ouvidos à besteira, à baboseira, ditas em nome de Cristo, ditas em nome do Evangelho, ditas em nome da tradição, ditas como espirituais, disseram para vocês que o que vocês faziam, ou a forma como vocês viviam, era insuficiente, que vocês não estavam aptos para experimentar a presença de Deus, que o que vocês viviam era enganação, e trouxeram para vocês novas exigências. Além da fé, estavam impondo sobre vocês práticas, comportamentos, ritos, cores, sabores, todo tipo de coisa, para que aí sim, depois de praticadas essas coisas, depois de feito essas coisas, Deus olharia para vocês de uma forma especial, e aí sim, depois que vocês obedecerem todo o protocolo, cumprirem tudo que foi dito para vocês, e atenderem ao padrão que estabeleceram para vocês, aí sim, Jesus vai derramar o Espírito sobre vocês, e aí sim, vocês serão pessoas espirituais. E sabe o que Paulo está dizendo? Vocês estão enfeitiçados. Palavra forte aqui. Vocês estão encantados. Quem foi que seduziu vocês com um discurso desse? Vocês estão cegos. Vocês pensam, estão num alto engano tão grande, que vocês estão retrocedendo. Expressões como caíram da graça, se separaram de Cristo, é dita da parte de Paulo para os Gálatas. Então imagine, não há coisa pior do que você ouvir, você caiu da graça, você se afastou, se separou de Cristo. Paulo está dizendo isso para a comunidade. Ao darem ouvidos a esse tipo de coisa e abandonarem essa dependência da graça, vocês estão retrocedendo. E a pior parte é que vocês não percebem isso. Pior parte. Vocês estão retrocedendo e não conseguem ver isso. E aí, para que Paulo pudesse concretizar isso, explicar para eles, para essa comunidade,
o risco do que eles estão vivendo, o perigo disso e as consequências, aí ele traz uma ilustração maravilhosa aqui colocada no capítulo 4. Olha, ele faz uma pergunta, digam-me vocês, esses que querem estar debaixo da lei, esses que querem trazer à comunidade um acréscimo ao evangelho, que querem colocar um adendo, que querem colocar uma exigênciazinha a mais na pregação do evangelho, a partir da lei. Vocês que querem ir lá na tradição e trazer aquilo que era sombra, que foi um instrumento pedagógico, como rodinhas de uma bicicleta, vocês que querem trazer isso e colocar isso de volta na comunidade, me diga vocês. Então agora, imagine, ele está agora se dirigindo a essas pessoas da comunidade que estão com esse discurso. Aí ele faz algumas perguntas, né? Vocês não prestam atenção no que a própria lei diz? Vocês que querem andar em nome da lei, vocês não prestam atenção no que vocês leram, vocês não estão entendendo. Então vocês são representantes da lei e não sabem entender o que a lei diz. E aí ele recorta um episódio, um capítulo muito importante nessa fundação da história de Israel, da tradição de Israel, e traz isso como uma ilustração para falar do nosso relacionamento com Deus. Dizendo, olha, só há dois jeitos de nos relacionarmos com Deus. Vocês, Gálatas, vinham se relacionando de um jeito certo. Apresentaram para vocês um jeito errado. E vocês se encantaram, pensando que esse jeito era melhor. E vocês estavam aqui, nesse tipo de relacionamento, e foram para cá. E ele vai dizer para a gente do que trata. E aí ele conta, ele relembra, na verdade, o episódio de Abraão no seu relacionamento com a sua esposa Sara, inicialmente Sarai, e com a sua escrava Agar. O que está acontecendo e por que Paulo traz esse episódio, esse recorte para esse diálogo aqui? Deus escolheu Abraão para começar a partir dele um povo, um novo jeito de viver, um projeto de salvação. Deus quis manifestar a sua graça ao mundo por meio de Jesus, e ele começa um caminho de revelação. E o ponto de partida desse caminho é a eleição de Abraão, para que por meio de Abraão, Deus começasse a mostrar o seu rosto ao mundo, que vai culminar na experiência de Jesus de Nazaré. Então, a partir de Abraão, Deus decide mostrar ao mundo de que jeito ele vai salvar o mundo. E ele vai lá, elege um homem pagão, lá das regiões da Mesopotâmia, envolvido na idolatria, ele tira aquele homem impuro de lá, fala com ele e traz ele para um novo momento. Tira ele da sua parentela, da sua terra, e começa uma experiência com Abraão, começa uma autorrevelação para Abraão. E diz, e dá a Abraão uma promessa, farei de você uma grande nação, e por meio de você, Abraão, daquilo que eu farei com você, por meio de você, eu abençoarei todas as famílias da terra. Então há aqui uma promessa e um projeto universal, por meio de uma pessoa e de uma experiência de Deus com uma pessoa, Deus abençoaria todas as famílias da terra. E qual é o meio de Deus abençoar todas as famílias da terra? Se formos feitos descendentes de Abraão. Como a tradição judaica entendeu isso? Precisamos carregar nas veias o sangue de Abraão. E se nós não tivermos esse privilégio de sermos um descendente sanguíneo de Abraão, nós pelo menos precisamos abraçar essa cultura e essa tradição formada a partir de Abraão. Eu entro de um jeito meio adotado nesse povo originário de Abraão. Mas qual é o jeito que Deus escolheu para fazer de eu e você, de mim e de você, descendentes de Abraão? A fé. A fé. E como é que Deus faz isso? Deus promete a Abraão, farei de você, Abraão, pai de uma multidão. Uma multidão. E sabe o que Deus faz? Escolhe um casal em que a mulher é estéril. Vou fazer de você pai de uma multidão. De você vai brotar reis, povos.
Você vai ser um ícone de multiplicidade. Você vai ser pai de multidão. Olha para o céu, veja as estrelas. Consegue contar? Não, não consigo. Assim será a sua descendência. Farei de você pai de uma multidão. Tudo bem. E a esposa do cara é estéril. Vou dar a você um filho. Vou dar para você descendentes, mas a esposa do sujeito é estéril. E o que acontece? Nada. O tempo vai passando, Sara não consegue dar à luz a um filho, não consegue engravidar, tem dificuldades físicas, biológicas, ginecológicas. O tempo vai passando, nada acontece. A promessa vai sendo testada diante de condições difíceis, diante de situações complicadas. E à medida que o tempo vai passando, a idade vai avançando, a esperança vai sendo minada. O desespero vai batendo, porque Sara é estéril, tudo bem, mas ainda está naquela idade natural de possibilidades. Até tal idade dá, quem sabe, vamos orar, mas o tempo vai passando e nada acontece, o filho não vem, a gravidez não chega. E o questionamento, você pai de uma multidão, a minha esposa é estéril? Deus e os seus caminhos, uma esposa estéril. E o tempo vai passando até que Sara tem uma brilhante, só que não, ideia. E Abraão, cabeçudo, acha que é de Deus. E o que ela diz? Olha, o tempo está passando, Deus tem uma promessa, as coisas não acontecem, talvez a gente tenha entendido errado. Vamos dar um jeitinho? Vamos fazer acontecer as coisas de Deus? O desespero faz com que a gente cogite a possibilidade, grave bem, demoníaca, de que Deus precisa da nossa ajudinha para fazer alguma coisa. E o que acontece? Tem Agar, nós temos uma escrava, saudável, frutífera, tem toda a capacidade física. Por que você não se deita com Agar? Ela é propriedade nossa, lembre-se, nós estamos no mundo antigo. Um escravo, uma escrava, é propriedade dos donos da casa, ela é um objeto. O senhor de escravos faz com o escravo o que quiser. Isso é lei, é tradição, não é escândalo. E o que Abraão faz? É verdade. Verdade. Deus tem uma promessa de que eu seria pai de multidão, minha esposa é estéril, mas eu tenho várias escravas e Agar é saudável. Quem sabe? E ele vai e se deita com a sua escrava. O que acontece? Ela engravida, dá à luz a um menino que vai se chamar Ismael. Ismael. Mas sabe o que Deus vai dizer para Abraão? A minha bênção não está sobre a vida de Ismael. Eu o abençoarei, farei dele uma nação também grande, extraordinária, tudo bem, mas o que eu tenho com você, Abraão, não tem nada a ver com Ismael. A minha bênção para aquilo que eu prometi a você passará por outro caminho, por outro veio. E Ismael, apesar de ser filho de Abraão, ele é gerado de uma escrava. E o que Paulo está dizendo aqui, o que é gerado na escravidão, continua sendo escravidão. Continua sendo escravidão. E o tempo vai passando, o desespero vai batendo, a idade vai avançando, até que, além da esterilidade de Sara, ela chega a um limite humano de produtividade da reprodução humana. Não há mais possibilidade. Não há. Humanamente falando, ela encerra todas as suas possibilidades. Não há mais o que fazer. Além da sua condição prévia, ela já ultrapassou a naturalidade da coisa. 90 anos. Abraão já está com 100. Já estão fora desse limite humano de serem pais. O útero secou. Não tem mais possibilidade, não tem mais jeito. Aí Deus reaparece a esse casal, talvez já fora, já desesperados, já perderam de vista. E ele confirma a promessa: agora sim, visitarei você, e do ventre de vocês nascerá sim
aquele que será o filho da promessa. E por que agora? Por que desse jeito? E aí vem Isaac, de uma experiência para além das nossas capacidades humanas. Ou seja, quando toda e qualquer perspectiva humana, toda e qualquer possibilidade humana, quando não tem mais absolutamente nada por fazer, não há nenhum resquício, não há nenhuma esperança, as chances se esgotaram, não tem jeito mais, tudo foi encerrado, toda a possibilidade humana, toda a humanidade se encerrou, aí a graça de Deus vem e diz assim: agora o meu filho vai nascer. Para quê? Para que não houvesse dúvidas de que o que Sara e Abraão estavam experimentando era fruto da graça de Deus e não da possibilidade humana, não do mérito humano. Perceba, Ismael é fruto da naturalidade humana. É natural que dois seres humanos que, em condições normais de saúde, ao fazer isso que você sabe bem, nasce uma criança. É natural. Apesar disso ser em si divino, mas um ser humano, em condições naturais, ele pode, por ele mesmo, ao querer ter um filho, fazer um filho. Porque já foi dado, é uma condição prévia. Agora, há uma condição agora para além das possibilidades. Possibilidades, esgotaram possibilidades. Não há mais possibilidade de que haja intervenção humana. Por mais que haja desejo humano, não existe possibilidade. Encerrou-se, acabou, zerou. Aí Deus vem e faz o quê? Faz com que Sara fique grávida. E nasce Isaac. E aí sim, esse é o filho da promessa. E dessa experiência vai nascer o caminho de Deus para a salvação. Qual é o caminho de Deus para a salvação? Fé na palavra de Deus, fé numa promessa de Deus, fé no amor de Deus, fé naquilo que Deus decidiu por Ele mesmo fazer na nossa vida. Não há possibilidade de que eu e você, querendo ou não, façamos alguma coisa. Não há possibilidade de que por nós mesmos façamos alguma coisa para que da parte de Deus sejamos abençoados, transformados, experimentemos o que Deus está preparando para nós, o caminho que Deus começou a construir em Abraão e nessa experiência é o caminho da fé. Por isso ele está dizendo, o que nasce de um desejo humano, de uma capacidade humana, de uma experiência humana, continua sendo humano, gera para a escravidão. Gera para a escravidão. Agora, o que nasce de uma experiência sobrenatural, espiritual, nasce para a liberdade, porque só Deus pode oferecer da parte do seu Espírito o que nos torna livres de fato. Só Deus. Não há possibilidade de que eu, por mim mesmo, me aperfeiçoe. Então, Paulo está trazendo à consciência dos Gálatas esse episódio e dizendo assim: os que são filhos de Agar, ou seja, e ele é irônico demais, ele pega dois polos muito importantes, sacralizados, ovacionados, e que são até hoje, o Monte Sinai e a Jerusalém. Jerusalém, a cidade santa. Sabe o que ele está dizendo? Agar é o Monte Sinai. É o Monte Sinai. E corresponde a essa Jerusalém atual, terrena, humana. E sabe o que o Sinai, e sabe o que a Jerusalém humana, terrena, oferece para nós? Sabe o que ela oferece? Escravidão. Escravidão. Percebe o que Paulo está dizendo aqui? Se nós confiamos nessas coisas humanas, nós viveremos experiências que podem até ser gostosas, maravilhosas, sensacionais. Você pode fazer uma bela foto. Por exemplo, você pode, se você tiver a oportunidade, eu terei, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a minha vida, amém, irmão? Que eu vou visitar esses espaços. Eu quero muito Israel, pensou Éfeso, fazer um tour, né? 25 anos, hein, amor? Pensou? Fazer um tour aí. Mas sabe o que isso? Por exemplo, imagine que eu tenha a experiência de ir lá no Monte Sinai,
Se fosse possível, né, porque ninguém sabe ao certo, o pessoal que fica falando assim, aqui Moisés recebeu, é mentira, tá? Isso é papo de vendedor de pacote de turismo. Aqui Jesus pôs o pé. Mentira. Mentira. Isso é papo de turista. Tá bom? Aí você vai, estou pisando a Jerusalém que Jesus pisou, nem existe mais. Guerras e guerras soterradas, camadas e camadas de terra. Então isso é papo de vendedor de pacote de turismo religioso. Mas sabe o que acontece? Imagine que fosse possível você ir lá no Gólgota, que ninguém sabe direito onde é, Sinai, pisasse, fizesse a rota, né? Atravessasse o mar de barquinho, comendo peixe, aquela coisa toda. Aqui o cajado bateu, abriu. Sabe o que isso pode trazer para a sua espiritualidade? Nada. Pode não trazer nada. Pode trazer memórias maravilhosas, lindas fotos. Mas não pode trazer nada. Paulo está dizendo aqui o Sinai, a Jerusalém, ela gera para a escravidão. Sabe por quê? Porque pessoas, quando confiam em coisas humanas, pense, o fato de eu ir no Sinai, em Jerusalém, fazer aquilo outro, colocar um talite aqui, um quipazinho, tocar um chofazinho, o fato de pensar que essas coisas humanas me agregam coisas além da graça de Cristo, isso é mente de escravo. Não há nada a se acrescentar ao que o Espírito faz na nossa vida. Não há nada a se acrescentar. Lógico que num ambiente desse, numa atmosfera dessa, eu posso sim ter uma experiência, mas faz sentido se, ok, eu vou lá em Jerusalém, se lá em Jerusalém, por causa do ambiente, das emoções, o meu coração se abrir e eu confiar mais ainda em Cristo, aí sim eu posso receber alguma coisa. Aí sim a minha estada em Jerusalém valeu a pena. Por Jerusalém, não. Porque lá em Jerusalém, por motivo que seja, eu vivi uma experiência com Cristo. Cristo. Mas essa experiência, que talvez você pague 20, 30 mil reais para viver em Jerusalém, você pode viver na mesa de café da manhã com a sua família. Baratinha. Apesar de que café está caro. Simples. Se você puder, vá. Viaje, passeie, mas a experiência que o Espírito dá, ela não precisa de acréscimo. Não precisa de acréscimo. Não há o que se acrescentar, não há o que dizer contra as obras do Espírito, não há adendo. E Paulo está dizendo isso a essa igreja. Esses que saíram lá de Jerusalém, estão infernizando vocês, assediando, importunando, estão enchendo a cabeça de vocês, eles são filhos da escrava. São filhos da escrava. São filhos da escrava. Então, por que Paulo está trazendo esses dois exemplos? Porque ele está dizendo, são metáforas, são ilustrações de duas alianças, ou seja, há dois jeitos somente de me relacionar com Deus. Ou eu serei um filho de Sara, ou eu serei um filho de Agar. Duas formas. Então, o que Paulo está falando para essa comunidade é: abram os olhos e tomem a decisão de vocês. Porque se vocês decidirem ser filhos de Agar, vocês serão escravos. Em que sentido? Que sentido? Por mais que você viva e participe dessas experiências, como eu falei, ir para cá, participar de um evento, faz isso, faz aquilo, acata as exigências que determinados grupos têm, cede às pressões, pensa que se fizer isso ou aquilo você vai ser aperfeiçoado por causa dessas coisas em si. Paulo está dizendo, isso é ilusão, por quê? Porque você continuará escravo de quê? Do pecado. Não muda absolutamente nada na sua vida. Nada. Porque eu posso, como eu estou brincando aqui, falando sério, ir para Jerusalém, comer um peixinho lá. Imagine, você no Mar da Galileia, passeando, né? Come um peixinho ali e tal, experimenta. Mas eu posso voltar para minha casa sendo o mesmo canalha que eu fui. O mesmo. O mesmo. O mesmo. Do jeitinho. Só que o canalha é mais pobre, né? Porque... E com 60 parcelas pela frente.
Porque essa experiência em si pode não me acrescentar em nada, se ela tiver o fim nela mesma. Nada. É disso que Paulo está falando. Quando a gente pensa que coisas, experiências por elas mesmas podem mudar a nossa história. Se eu fizer isso, vai acontecer tal coisa. Se eu fizer aquilo, por elas mesmas, continuaremos escravos do pecado, dominados pelo pecado. Então ele está chamando a comunidade, tome uma decisão, vocês vão dar ouvidos a isso e ser filhos de Agar, tem certeza? Porque vocês continuarão escravos, mas é necessário nos mantermos aqui, debaixo da filiação de Sara, porque essa experiência gera para a liberdade. E aí Paulo, no capítulo 5, vai ajudar a gente a pensar de que forma a gente pode pensar isso, entender isso. Tá, tudo bem, pastor, estou entendendo. Eu tenho que ser filho de Sara, não posso ser filho de Agar. Como é que eu sei onde eu estou? Como é que eu sei? Lembra-se do que eu falei dos sintomas? Paulo, criticando essa pregação e essas pessoas, ele vai dizer o seguinte: eles são escravos. Querem perceber por que eu estou dizendo que eles são escravos? Prestem atenção na forma como eles vivem o dia a dia. Eles têm até uma aparência de espiritual. Eles têm vocabulário de espiritual. Eles se vestem de espiritual. Eles até de vez em quando vão nos lugarzinhos espirituais, constrangem os outros, ficam caçando, né? Eles andam com santidômetro, sabe? Medindo, né? Ó, esse aqui tá, sabe? Eles ficam medindo, tem uma régua para medir a santidade. Se julgam melhores, mas vocês prestem atenção, porque o resultado da vida deles são obras carnais. Carnais. Então o que Paulo está falando é: preste atenção na ética. Vá para além da estética de espiritualidade. Olhe para a ética dessas pessoas. Olhe para o dia a dia. Olhe para o resultado da vida dessas pessoas. Porque essas pessoas que estão vivendo no próprio braço, confiando nessas experiências humanas, limitantes, apesar de parecerem espirituais, o que sai da vida dessas pessoas, Paulo está dizendo, são obras da carne. Se você abrir os seus olhos e prestarem atenção, o que você vai ver? Capítulo 5, versículo 19. Quando você chega pertinho, imagine, de longe, você convive de longe, rapidamente, superficialmente, você fala: uau, fulano, né? Espetáculo. Mas você dá um passinho para perto, você vai chegando perto. Lembra-se de Jesus com a figueira? De longe, parecia ter frutos. Quando ele chega perto, não tem. Não tem. E ele está falando: chega perto, conviva. E abra os olhos para a ética dessas pessoas. Porque esses que dizem ser espirituais, o que sai da vida deles? O que os define no seu dia a dia? Perceba. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e tudo quanto é tipo de coisa parecida com essas coisas aqui. Ou seja, parece crente, fala como crente, se veste de crente, tem cabelo de crente, vai no lugar de crente, mas quando você chega pertinho, você vai na intimidade, no dia a dia, a prática dessas pessoas são obras da carne. O que ele está dizendo é: como essas pessoas vivem experiências humanas, somente humanas. A experiência humana não garante transformação, não liberta do poder do pecado. E aí, por mais que elas até queiram viver uma coisa diferente, elas não conseguem sair dessas práticas. Não conseguem. E se alguém falar assim: pastor, eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo sair disso, acredite, não conseguimos mesmo. Não conseguimos. Ah, pastor, eu tenho isso, e eu não consigo. Acredite, é verdade. Porque o ser humano, por ele mesmo, baseado na sua própria vontade, ele não consegue vencer o seu pecado. Então o que Paulo está falando é:
Quem vive experiências naturais, humanas, que estão só nessa dimensão limitada da nossa humanidade, quem nasce dessas experiências continua sendo carne. E o que a carne produz? Obras. Simples. Então Paulo está dizendo, olha, veja, esses que estão dizendo que são ultra espirituais, perceba a prática. É super espiritual, né? Mas tem uma língua quilométrica, nos bastidores, na intimidade, pervertido, é invejoso, é orgulhoso e por aí vai. Está vendo? Paulo está colocando uma série de sintomas que indica que a nossa espiritualidade está pautada em experiências humanas. E como é humana, nós continuamos sendo escravos. Escravos. Ao contrário, ele vai dizer assim, mas olhe para o outro lado também. Porque pessoas verdadeiramente espirituais têm fruto visível. Por isso ele chama de fruto, ou seja, é natural, é visível, é consequente de uma vida espiritual. E o que é uma pessoa espiritual? Ou de que forma uma pessoa verdadeiramente espiritual vive, está dizendo Paulo? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, tanto no sentido de ser fiel a Cristo, ou de ser uma pessoa confiável para as outras. É uma pessoa gentil, mansa, e um que eu gosto muito, domínio próprio. Domínio próprio. Ou seja, eu controlo o que pulsa aqui dentro. Por meio do Espírito, eu domino o que eu penso, o que eu sou, o que eu faço. Então, o que Paulo está colocando aqui, na verdade, são duas listas, que são sintomas. E por que é importante a gente entender isso? Se a gente não entende a grandeza disso daqui, nós corremos um risco de, mesmo bem intencionados, gerarmos ou continuarmos sendo uma igreja que gera para a escravidão. Eu vou te explicar por quê. A gente lê essas duas listas e pensa que o que Paulo está querendo com essas listas é dizer assim, assim é como um cristão, primeiro, não deve viver e depois como deve viver. É isso. É isso. Paulo está dizendo claramente, um cristão de fato não vai viver com essas obras da carne, estando no seu dia a dia e dominando, definindo ele. E um cristão espiritual vai viver desse segundo jeito aqui. Mas o que Paulo está dizendo para nós, preste atenção, é fruto do Espírito. Porque o que a gente faz costumeiramente? Não tem fisicamente, tá? Mas invisivelmente, nas nossas igrejas, é comum, na porta a gente ter um santidômetro. Um santidômetro. A gente pensa que o que Paulo está querendo com essas listas aqui é que uma vez que nós lemos essas listas, sendo bem direto, é que a gente tome vergonha na cara e abandone esse jeito anterior aqui e passe a viver do outro jeito. Simples. Mas sabe o que Paulo está dizendo? Isso é impossível. Impossível. Paulo não está dizendo para os Gálatas assim, abandonem essas práticas e comecem a viver desse jeito aqui. Sabe por quê? Essa forma de viver que agrada a Deus é fruto da graça de Deus, é fruto do poder de Deus, é fruto do derramar do Espírito Santo de Deus. Então, por mais que você saia daqui hoje com uma boa vontade incrível de amar, de ser alegre, de ter paz, de ser benigno e abandonar as suas impurezas, de abandonar a sua pornografia, de parar de falar mal das pessoas, de parar de ser avarento, por mais que você saia daqui com a boa intenção e consciente, eu preciso parar de viver isso aqui, sabe o que vai acontecer? Absolutamente nada. Nada. Se isso tudo, esse sentimento, não levar você para os joelhos
e clamar para que o Espírito Santo venha sobre você, batize você, renove você, transforme você, e aí sim a natureza do céu sobre você faça com que você se torne uma nova criatura. É isso que Paulo está falando. Então ele não está colocando essa lista para que você tome vergonha na cara e pare de fazer isso ou aquilo, porque você não vai conseguir. Paulo está dizendo, olhe para essa lista, olhe para outra lista, seja sincero, o que define você, onde você se vê mais como um filho de Agar, ou você se vê como um filho do Espírito, e uma vez que você entende, tome a sua decisão, eu quero agora viver pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, antes de começar a sua lista, no versículo 16, ele vai dizer assim, digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Vivam no Espírito. Vivam no Espírito. É isso que Paulo está falando. É isso. Então, tudo que nós fazemos na comunidade, os nossos cultos, as jornadas, as orações, nós como pastores, as nossas conversas, aconselhamentos, o discipulado, até as disciplinas, as exortações, elas não têm valor em si mesmas se tudo isso não levar você para uma vida no Espírito. É isso. Que você saia de um culto como esse, desejoso, carente, eu preciso desesperadamente que o Espírito Santo venha sobre mim, me tome, para que aí sim eu abandone as obras da carne, porque a sua vontade, a sua consciência humana não vai fazer diferença nenhuma se elas não levarem você para uma vida no Espírito. É isso que Paulo está falando. Por isso o convite para Paulo, vivam no Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque quem semeia no Espírito, colherá para a eternidade, colherá para a vida eterna, para a glória de Deus Pai. Eu te pergunto, você quer viver pelo Espírito? Você quer ser livre verdadeiramente? Você quer experimentar tudo isso? Eu convido você então a se colocar de pé, em nome de Jesus.